Oi pessoal, tudo bem? Quanto tempo, hein? A gente até faz uma pausinha para respirar, mas nós não podemos parar, o curso continua. Falou? Tá, joia. Turma, estou percebendo uma dificuldade da parte de vocês por causa das nossas abordagens de gramática. Estamos falando de gramática e nós não estamos numa aula presencial de modo a explicar os detalhes e as dúvidas que aparecem. Então tá, hoje então nós vamos trabalhar vocabulário, tá turma? Você vai precisar de gramática? Sim, o nosso curso é comercial. Você não vai precisar propriamente da gramática na hora de conversar, para fluência, no dia a dia, no momento do diálogo, mas você vai precisar da gramática para os concursos, para as provas, exames, enems. Sempre tem as perguntas em que você precisa conhecer os elementos, os fundamentos da gramática da língua inglesa. Tá? Então, vai ser de muita valia os conhecimentos de gramática que a gente está passando. A gente precisa ter um bom vocabulário para usar adequadamente dentro das estruturas gramaticais. O vocabulário, então, precisa ser trabalhado tanto quanto ou mais do que a gramática. Tá, turma? E é esse o objetivo da aula de hoje. Nós vamos falar sobre prefixo e sufixo. Prefixo e sufixo, o que é isso? Eu achei essa definição aqui. Vamos ver. O prefixo e o sufixo são morfemas da língua portuguesa, também chamadas de afixos, que são usados com radicais de palavras para formar uma nova palavra que passa a ter um novo significado. O prefixo deve ser colocado na frente do radical e o sufixo deve ser colocado no final do radical. Embora esteja dizendo lá em cima, morfemas da língua portuguesa, tudo isso aqui o mesmo vale para a língua inglesa, tá? Não importa o que é morfema, não importa o que é afixo, importa o que são prefixos, que devem ser colocados na frente do radical, e sufixos, que devem ser colocados na frente do radical. Radical é a palavra, radical vem de raiz, é a palavra que vai originar uma nova palavra, ou seja, são usadas com radicais de palavras para formar uma nova palavra que passa a ter um novo significado. O sufixo e o prefixo, eles transformam o significado da palavra. Eles transformam a categoria, a classe de palavra. Por exemplo, um verbo pode passar a ser substantivo, um substantivo pode passar a ser adjetivo, um adjetivo pode passar a ser advérbio e vice-versa. Tá? Então nós vamos trabalhar isso em inglês. Mas antes, vamos dar uma entendida como que a gente trabalha isso em português. Vamos lá. Essa é a nossa tabelinha. Nós vamos colocar lá em cima raiz, que é a palavra, ou radical, eu preferi usar a palavra raiz, o prefixo e o sufixo. Eu vou colocar agora alguns verbos, cujo significado não precisa entender em português, porque tu não vai conhecer. Acreditar, contar, esquecer, imaginar. Por enquanto vamos ficar só com esses. Existem prefixos com diversas finalidades. Nós vamos trabalhar aqui um prefixo de negação, de oposição. Tem um verbo e nós vamos negar a condição desse verbo. Nós vamos opor uma situação que contradiz o que o verbo significa. Por exemplo, des, D-E-S, des. Des é um dos prefixos de negação. Alinhar, desalinhar. Alinhar, eu coloco des na frente, vira desalinhar, tá? Uma ideia de oposição, de negação. Ante, ante também é um prefixo de negação. Aéreo, antiaéreo, contra, aéreo, antiaéreo. Biótico, antibiótico. Os sufixos também alteram o significado das palavras, no caso aqui dos verbos. Tá? Nós vamos trabalhar o sufixo ável. Ável, é um sufixo que exprime a ideia de possibilidade, viabilidade. Por exemplo, lavar. Lavar é limpar alguma coisa, lavar. Você coloca o ável no final, vira lavável. Vira o quê? Um adjetivo. Uma coisa que pode ser lavada. Nós vamos usar o prefixo in nas 4 palavras. In, tá? Já vamos ver o que ela significa. E como sufixo, nós vamos colocar o ável, que acabamos de comentar. Ável, 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 ável. O in, como ável,
né, acrescentando o prefixo e o sufixo no verbo raiz, vira um adjetivo. Acreditar vira inacreditável. Um substantivo. O que é inacreditável? Uma coisa não passível de ser acreditada. Contar. Incontável. Uma coisa que não pode ser contada. Então o ável atribui a característica de possibilidade e o in nega essa possibilidade. Esquecer vira inesquecível. Você é algo que você não pode esquecer. Imaginar vira, já sabem, né? Inimaginável. Algo que não pode ser imaginado. Tá joia? Então agora nós vamos passar, isso foi só um treino em português para vocês entenderem como funciona, né, o prefixo e o sufixo. A mesma coisa vale para o inglês. Raiz em inglês é root. Raiz é a palavra que nós vamos colocar como origem, como a base. Prefixo em inglês, prefix. Sufixo, suffix. Ok? Vou colocar algumas palavrinhas aqui em inglês, né? Também verbos. O primeiro é believe, to believe. Believe significa acreditar. Count significa contar. Forget, esquecer. Think, pensar, achar, também acreditar de certa forma. Tá bom, povo? E aí nós vamos colocar um prefixo na frente. An, que equivale ao nosso in, a ideia de oposição, né? A ideia de negação do verbo, no caso aqui, verbos. E o sufixo ável, em inglês, fica able. Able tem a ideia de capaz, a ideia de viabilidade, de possibilidade, tá? Então, believe, acreditar. Believable, acreditável. Unbelievable, que significa inacreditável. Count, contar. Countable, contável. Uncountable, incontável. Forget, esquecer. Forgettable, esquecível, que pode ser esquecido. Unforgettable, inesquecível, que não pode ser esquecido, não dá para ser esquecido. Think, pensar, achar. Thinkable, achável, pensável, que seja possível de pensar algo. Unthinkable, impensável, inimaginável, qualquer coisa nesse sentido. Tá? Então vejam como os prefixos e o sufixo na mesma palavra alteraram completamente o significado do verbo. E também a categoria, verbos que passaram a ser adjetivos e a transformação, né, que nós vimos no total significado da palavra. Agora eu vou lançar aqui um conjunto de novas palavras, todas de uma vez, onde nós vamos ter substantivos, verbos e outras coisinhas aí. Vamos analisá-los. Beauty significa beleza, um substantivo. Help, ajuda, socorro, qualquer coisa assim. Use, usar. To use, usar. Thank significa obrigado, agradecimento, agradecer. Harm significa prejudicar, machucar, ferir. Joy significa alegria, contentamento. Pain, dor, árduo, alguma coisa assim. Eu vou acrescentar o sufixo ful em cada um deles. Beauty vai virar beautiful, que significa lindo, não significa necessariamente bonito. Handsome é bonito. Beautiful é lindo, linda, uma coisa bem bonita mesmo. Help, helpful. Helpful, ajuda, né? Alguma coisa que se torna útil, prestativo, cooperador, né? This is helpful. Isto é muito útil. Isto é muito a pessoa. This is helpful. Isto é muito útil. Use, usar, vira useful. Useful também tem o mesmo significado aproximado aí de helpful, que é útil, proveitoso, prestativo, alguma coisa que pode ser aproveitada. Thank, obrigado, agradecimento. Thankful é a característica de quem é grato, de quem é agradecido. Harm, que causa dano, causa prejuízo. Harmful, uma coisa
prejudicial, perigosa, nociva, danosa. Joy, alegria. Joyful, alegre, contente. Pain, dor. Painful, doloroso, árduo, penoso. Em algumas situações, painful também pode ter o sentido de difícil. E assim o sufixo transformou as palavras, transformou seu significado e a sua classificação. Vamos ver outro conjunto de palavras com outro tipo de sufixo agora. O sufixo less. Vamos usar com essas palavrinhas aqui, ó. Less, sozinho, significa da ideia de menos, da ideia de sem, tá? Hope significa esperança. Friend, ninguém sabe, né? Amigo. Mother, essa também é estranhíssima. Mãe, genitora. Home, lar, casa, residência. Pain, acabamos de ver. O que é mesmo? Dor. Taste, taste é sabor, paladar. Sugar, por falar em sabor, né? Sugar, açúcar. Sugar também pode querer dizer doce, tá? De sabor doce. Então vamos lá. Hope, a gente acrescenta less, vira hopeless, que significa sem esperança, desesperado, uma coisa sem solução. Friend, friendless, uma pessoa sem amigos, desamparada, sem ninguém. Mother, mãe. Motherless, sem mãe. Também, em algumas situações, pode significar órfão. Apesar de que a palavra órfão tem outra palavra, né, que é orphan. Home, lar, casa. Homeless, sem casa, sem lar, sem teto. Né? Aqui no Brasil a gente usa sem tetos, né? Significa pessoas que não têm lugar para morar. Pain, dor. Painless, então, significa indolor, sem dor. Também pode significar sem esforço. Sem esforço, uma coisa fácil, uma coisa simples. Painless. Taste é gosto, sabor. Então, uma coisa que less, tasteless. Tasteless é uma coisa, então, que não tem sabor, que significa insípido, sem gosto, sem sabor. Também pode significar de mau gosto, tá? Em algumas condições, alguns contextos muito especiais. Sugar, açúcar, doce. Sugarless, sem açúcar, sem doce. Uma coisa não propriamente insípida, mas sem o sabor doce. Tá claro, pessoal? Então, usando os sufixos e os prefixos, você tendo uma boa base de vocabulário, você pode buscar novas palavras. Elas vêm à mente na hora, você lembra do sufixo e traduz na conversação, traduz a ideia que você quer passar. Você conversa com mais fluência quando você tem uma boa base de vocabulário, né? E tem também o conhecimento da gramática associado com outros conhecimentos complementares, como sufixos e prefixos. Tá, pessoal?